Salve, salve nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Chegando aqui, né, com o react aqui do Gigante aqui no canal, tá? Você que não conhece ainda esse meu canal de react, você pode se inscrever. E você que não conhece também o meu canal de lives, você também pode e deve se inscrever. Lembrando que temos lives todos os dias, né? Tá lá em cima lá, ó, sempre às 8h30 da manhã e às 16h30 você pode acompanhar as minhas lives. Mas falando de react, vamos fazer aqui um react ao Neto, né, lá do canal Opina Porco, nosso co-irmão aí, nosso parceiro, né, de caminhada aqui no YouTube. Ele falou aí, né, sobre a questão do Emerson Royal, novo dono da lateral direita do Mengão queridão, né? E vamos ver aqui a opinião dele, né, sobre esse jogador. Lembrando que você é o nosso convidado especial para estar aqui, a fortalecer esse novo projeto aqui do Gigante, tá? E é um prazer recebê-lo aqui. Então, deixa o seu likezão aí, compartilha, comente e para mais vídeos, né, galera? Indique aí mais vídeos que a gente possa comentar aí, que a gente possa também reagir aqui, né, aos demais canais também que faremos aqui, obviamente, tudo aquilo que for envolver aí a mídia do Mengão, tá bom? Vamos que vamos aqui, a opinião do Neto aí sobre o mercado da bola. O Flamengo vem forte aí, né, galera? Fazendo grandes aquisições, e aí ele deu aí a sua opinião somente sobre o Emerson Royal. Vamos lá. E além disso, a gente também teve outra negociação lá no Flamengo. Na verdade, o Flamengo tem feito algumas movimentações nesses últimos dias aí que tem chamado a atenção. E mais uma que chama a atenção depois da chegada do Niggs lá. Tem também o Carrascal, que parece que desenrolou as coisas e agora já está na iminência de acontecer. Tem também a de Emerson Royal. Emerson Royal, lateral direito, 26 anos, é um jogador que passou só por equipes tops europeias. Ele saiu muito jovem do Brasil, acho que ele saiu, sei lá, com 18, 19 anos. É um desses jogadores que saem com 18 e 19 anos. Ele chegou ali em equipes como Barcelona, equipes do futebol europeu de um alto quilate. E quando um jogador brasileiro ele sai muito jovem daqui para equipes europeias de um alto quilate, existe uma resistência a esse jogador. Às vezes ele perde espaço sem nem ter sequer competido para ganhar. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. O Endrick. O Endrick, pessoal, as poucas partidas que ele entrou, ele fez gols. Inclusive de classificações. Só que aos poucos ele foi perdendo espaço. Perdendo espaço, perdendo espaço. Teve lesão. E hoje é a terceira e quarta opção lá no Real Madrid. Isso que ele tá falando é muito importante, né, galera? Porque muitos jogadores brasileiros acabam não vão para a primeira prateleira do futebol mundial, né, que é a Europa, e muitas das vezes não conseguem se firmar, né, em clubes. E isso não quer dizer que esse jogador não tenha qualidade, tá? O Emerson Real, como ele bem colocou aqui, é um jogador que saiu muito jovem, então pouquíssimo se sabe, né? Inclusive, quando ele apareceu na seleção brasileira, pouco se sabe sobre esse jogador. Essa é uma realidade. Aí a gente vai ver agora que Emerson Real é esse quando ele vier para o Brasil jogar no Flamengo, né? E dentre outros jogadores, não é uma via de regra que o fato de ele ter ido mal lá, ele vai jogar mal aqui também. Temos N exemplos aí de jogadores que jogaram na Europa e não foram bem por lá, nada bem por lá, e são grandes jogadores aqui no Brasil. Aqui no Flamengo tem vários, né? Já passaram aqui o Gabigol, que é um dos maiores artilheiros da história do Flamengo, e também temos o Pedro também, dentre outros jogadores também, né, galera? Mas vamos seguir aqui com a opinião do Neto aí, do canal Opina Porco. Se inscrevam lá, galera, dá aquela moral aí no canal Opina Porco. Vamos seguir aqui. Então nem sempre significa que o jogador ele é ruim. Mas às vezes os jogadores que já estão lá estão numa maturidade, numa competitividade técnica extremamente elevada. Então ele acabou passando por alguns clubes aí, inclusive o clube atual dele é o Milan. Se você puxar os números lá do Milan, as notas dele no SofaScore são notas muito boas no campeonato italiano. Ele não tem notas ruins, não. São notas de 7 para cima. É notas muito boas. Ele já foi um jogador especulado dentro do Palmeiras, sabia? Antes de começar o Mundial, a imprensa italiana, eu não vou lembrar qual, tá? Mas um jornalista italiano noticiou de que o Emerson Royal seria um dos jogadores preteridos pelo Abel Ferreira. Porque o Palmeiras queria um lateral direito. Embora tivesse o Augustin Riay, o Palmeiras
o Augustinho, ele estava chegando ainda no Palmeiras, né? Ele não tinha ainda, de fato, se firmado como um titular lá no começo do ano. Então, assim, ele era aquele cara ainda que você não sabia se ia ser titular, se não era. Hoje ele ganhou a titularidade. E o Palmeiras nem está indo atrás de lateral direito. A vaga é do Riai, e aí tem lá o Mike, que fica mais tempo machucado do que à disposição, e tem o Marcos Rocha, que provavelmente ou o Mike ou o Rocha vai ganhar mais um ano de contrato aí para ficar no Palmeiras. Acho que o Mike não, ele vai ser negociado por causa da lesão. O Rocha talvez ganha, porque o Palmeiras vai manter aquilo mesmo na lateral direita. Mas antes disso, o Abel queria a contratação do jogador, conforme noticiou a imprensa italiana. Só que na época, foi alguns meses atrás, foi esse ano ainda. Eu acho que o Milan teria pedido um valor muito alto. Se eu não me engano, galera, era um valor que estava entre 15 a 20 milhões. E aí o Palmeiras pulou fora. Até porque já tinha contratado o Riai. Neto, e na época, o que você achou dessa, dessa aposta do Palmeiras de trazer Emerson Royal? É aquilo que eu falei pra vocês. Um cara que tinha experiência por vários clubes dentro da Europa, um cara já mais amadurecido, inclusive em seleção brasileira, mas eu vou ser sincero com vocês, eu não gostava muito do nome, não. Não gostava. Eu não conheço o futebol dele a fundo. É igual eu falei pra vocês, nas notas, lá, se você acessar os aplicativos aí de estatísticas, a nota dele é boa. Tem sido boa no campeonato italiano. Mas quando foi noticiado esse boato no Palmeiras, eu não foi um nome que me empolgou. E também não empolgou boa parte da torcida do Palmeiras. Eu acho até por isso que talvez declinaram da negociação. Ia ser muito dinheiro investido. Agora, o Flamengo está investindo 9 milhões. O Flamengo está investindo 9 milhões de euros. Na verdade, não são 9 milhões de euros, tá, galera? São 10 milhões de euros. Ou seja, do seguinte molde, o Flamengo vai pagar 2 milhões de euros pelo empréstimo do jogador durante um ano. E ao final, se o Flamengo resolver exercer o poder de compra, pagará mais 8, né, ao Milan, totalizando aí 10 milhões de euros. Só para poder corrigir aí o nosso amigo Neto, tá ok? Vamos seguir. Então é um valor bem menor do que especulado naquela época. E o Emerson Royal aceitou reduzir salário. Inclusive, ele estava negociando com outra equipe quando foi atravessado pelo Flamengo. E ele gostou da proposta do Flamengo. Ele viu o retorno ao Brasil, a chegada ao Flamengo com bons olhos. É aquilo que eu falei para vocês. Pode ser que seja um jogador que tenha até algo para mostrar, só que não teve tempo de mostrar lá fora, porque o nível competitivo do elenco é muito alto. E a gente tem vários jogadores, pessoal, brasileiros assim, tá? Gustavo Gomes, por exemplo, ele veio do Milan. É do Milan também, né? Veio também do Milan. Encostado. Encostado. Bancão. Mas bancão assim, sabe? Juntando teia de aranha. E aqui no futebol brasileiro encontrou. De novo, o seu bom futebol, a sua liderança. Ele mesmo fala, né? Encontrei o meu lugar no mundo. Por quê? Porque lá na Europa ele estava encostado. Então é isso, galera. Tá aí a opinião do nosso amigo Neto aí, né? Ele falando, inclusive, falando da questão do próprio Gustavo Gomes, né? A questão do Emerson Royal, galera, nós agora queremos conhecer de fato, já que ele saiu muito jovem. Se saiu jovem é porque era um lateral promissor. Chegou na Europa, rodou por vários grandes clubes europeus, né? Como a gente bem sabe, Tottenham, Barcelona, Milan, enfim, vários clubes aí. Ele passou. Se ele passou por esses grandes clubes é porque ele mostrou alguma coisa, né? Assim também como o nosso lateral, o Wesley, que está saindo agora para Roma, teve vários clubes interessados nele. Então, assim, algo de bom ele tem. Pode ser que nessa volta, né, e a gente acredita e torce para isso, obviamente, para que ele chegue aqui e mostre verdadeiramente o futebol que ele tem e que ele não, talvez ele não tenha mostrado ao mundo, né, galera? Essa é a grande esperança aí de nós, torcedores rubro-negros, tá? Gostou do react? Galera, eu faço react assim, paralisando de vez em quando, fazendo alguns comentários. Eu sei que é um pouco diferente do que a maioria faz, mas a gente aqui também não vem aqui fazer mais do mesmo, né? Eu acho que o react verdadeiro é esse, tá? Inclusive, mas se você gostou, pontue aqui, deixa a sua opinião, se inscreva aqui no canal, tá? Para mais react, indique também outros reacts aqui para a gente reagir a outros canais também, né? Obviamente, e também se inscreva no meu canal, lá de cima, né? Que tá lá em cima lá, ó, de lives também, e assista minhas lives também, todos os dias, às 8h30
e 16 horas no canal Gigante Fla, tá ok? Muito obrigado a cada um de vocês. Tamo junto. Os créditos do canal Opina Porco estarão aqui na descrição desse vídeo e você poderá, né, se inscrever lá também e acompanhar o nosso amigo Fera Braba aí, o neto do canal Opina Porco. Aliás, um abraço para todo mundo da porcada aí, né? Todos os canais amigos aí, o Zé da MVVC, o Tuti Palestra, ao Tedesco, né? Ao galera do Porcada lá, enfim, toda essa rapaziada aí, tio Chico, valeu, tamo junto sempre e é um prazer sempre aí dividir bancada com vocês de vez em quando, embora tenha um tempo que isso não aconteça, mas abraço pra galera dos Verdes aí que isso aqui é somente uma partida de futebol e o que vale é a resenha, galera. Obrigado, tá? Pela sua moral, compartilha aí, chama a rapaziada pra cá, que vem mais vídeo por aí. Valeu.